Prodígios inspiram prodígios. Tales rompeu o velho paradigma egípcio e babilônico de pesquisa empírica em matemática. Ele iniciou a tradição de pautar suas crenças pela razão, através da dedução lógica. Apesar disso, como já dito anteriormente, um só gênio não é capaz de promover uma grande revolução no pensamento. É preciso que a ideia seja semeada, fazendo o conhecimento crescer e prosperar. Tales inspiraria diretamente ou indiretamente um jovem que se tornaria um titã no panteão matemático, o qual legaria a nós elementos chaves para uma compreensão mais profunda sobre a natureza do espaço. No século VI a.C., nasceu na ilha de Samos, bem próximo a Mileto, o grande filósofo e matemático Pitágoras. Naquela época, Samos se destacava por feitos em engenharia impressionantes. O mais famoso foi o túnel de Eupalinos, um projeto de engenharia complexo, possível graças à noção de semelhança entre triângulos retângulos, como descrito por Heron de Alexandria. O objetivo era levar água das montanhas à cidade, o que foi realizado em um período de aproximadamente 10 anos. Certamente esta obra ocupou o imaginário do jovem Pitágoras, como sugere o documentário O Legado de Pitágoras. Assim como Tales, Pitágoras não deixou material escrito e tudo o que sabemos sobre ele e sua obra chegou a nós por relatos de terceiros. Em dado momento de sua vida, após possíveis viagens que fez pelo Egito, Babilônia e, como alguns acreditam, também para a Índia, mudou-se para a colônia grega de Crotona, região da Calábria, no sul da Itália. Ali fundou uma escola de pensamento que misturava práticas filosóficas e místicas, a qual teria grande influência no futuro desenvolvimento da filosofia, matemática, arte e cultura. Números antigos. Pitágoras e seus discípulos acreditavam no poder descritivo dos números, mas o que eles entendiam por números e por que atribuíam um caráter místico a eles? Registros arqueológicos dão conta que, desde a pré-história, seres humanos são capazes de reconhecer números através da comparação entre conjuntos de objetos. A observação de quantidades que se repetem por toda parte exige a invenção de maneiras de registrá-las e transmiti-las como informação. Primeiro, quantidades de conjuntos de objetos ou eventos, como caçadas bem-sucedidas, correspondem a dado conjunto de traços em ossos, como pode ser observado no osso de Inxangô de 20.000 anos. Se no início é a comparação entre quantidades que levam à referência a números por traços em ossos ou pedrinhas colecionadas em cestos, em seguida é a necessidade prática e o processo de abstração que leva à invenção dos numerais, símbolos e palavras que expressam quantidades. O fato é que lentamente os números naturais emergem na mente humana. A matemática brota naturalmente na mente humana. Não à toa, ela surge no Oriente Médio, na Ásia, África e América Ameríndia. Assim, os primeiros números são chamados de naturais. São os números da contagem, os números da ordenança dos objetos, da enumeração. São os números naturais aqueles aos quais os pitagóricos se referem. Os naturais são a base de tudo, os tijolos básicos de construção matemática do mundo. Mas os naturais não se limitam a representar quantidades. O ato de juntar objetos análogos sugere a adição. O ato de agrupar objetos análogos em quantidades iguais, formando conjuntos de objetos agrupados, sugere a multiplicação. Então os pitagóricos reconhecem uma linguagem, mas não uma linguagem com a qual nos comunicamos. Uma linguagem com a qual a natureza se comunica conosco. Uma linguagem que segue regras, mas não regras impostas por nós. Regras impostas pela própria natureza das coisas. Os naturais são infinitos. Os naturais são fechados para adição e multiplicação, isto é, somar e multiplicar dois números naturais resulta em outros naturais. A soma e a multiplicação são associativas e comutativas. Os chamados números primos, aqueles que são divisíveis somente por si mesmos e pela unidade, não foram inventados por nós. Eles já estavam presentes na natureza antes que tomássemos consciência de sua existência. Todo número natural pode ser fatorado em números primos de maneira única, de modo que, de certa forma, números primos são ainda mais básicos na matemática que os próprios naturais.
Enfim, foram propriedades curiosas dos números que atraíram a atenção dos pitagóricos. Eles ficaram obcecados pelos números. Vale observar que razões formadas pelos naturais são o que hoje chamamos de números racionais. Mas para os pitagóricos, os racionais não eram exatamente números, já que eram construídos com números naturais. Para os pitagóricos, os números estavam diretamente conectados à geometria, e essa conexão se dava da seguinte forma: suponha dois segmentos de retas quaisquer de tamanhos diferentes. Os pitagóricos acreditavam que sempre seria possível subdividir cada segmento de tal forma que ambos fossem dados em termos de um segmento menor, comum a ambos. Isso é, um segmento seria m vezes o segmento menor, enquanto o outro segmento seria n vezes o segmento menor. Para obter esses números naturais, m e n, procedia-se pela reprodução de ambos os segmentos tantas vezes quantas fossem necessárias até que a junção deles coincidisse em comprimento por comparação. Em seguida, contava-se quantas vezes cada segmento teve que ser reproduzido até que a coincidência fosse alcançada aparentemente. O número de vezes que um segmento teve que ser reproduzido corresponderia ao número de vezes que o outro segmento seria subdividido. Através desse processo, um segmento menor seria encontrado, o qual funcionaria como unidade comum de comprimento entre ambos os segmentos. Os pitagóricos assim associavam os números naturais a segmentos de retas e, por conseguinte, a geometria aritmética. Investigando figuras geométricas, muitas vezes estabeleceram propriedades aritméticas dos números. Neste ponto, vale a pena dar uma explicação mais detalhada. A representação geométrica da adição é bastante simples. Ela consiste simplesmente na justaposição entre dois segmentos de retas dados. A multiplicação admite pelo menos duas interpretações geométricas. Na primeira, dados dois segmentos, desejamos construir outro segmento cujo comprimento representa a multiplicação. Esta construção necessita do teorema de Tales. Suponha dois segmentos, um de comprimento A e outro de comprimento B. Podemos conectar estes dois segmentos de tal forma que sejam perpendiculares entre si. Agora, pelo procedimento apresentado pelos pitagóricos, supostamente também podemos encontrar o segmento menor de comprimento unitário. Note, usei a palavra supostamente porque descobriremos algo desconcertante mais adiante acerca dessa construção pitagórica. Enfim, este segmento unitário será representado aqui sobre o segmento de comprimento B. Feito isso, podemos traçar o segmento que passa pela extremidade do segmento unitário e pela extremidade do segmento de comprimento A. Ótimo! Prolongando o segmento de reta cujo comprimento é A e traçando a reta paralela a este último segmento construído, encontramos um ponto sobre a reta que contém o segmento de comprimento A. Esta construção fornece um segmento de comprimento C. Considerando o teorema de Tales aplicado a esta figura, concluímos que C tem comprimento A vezes B. Observe, por este procedimento alguém nos fornece dois segmentos de comprimentos A e B quaisquer. Então, nós construímos um segmento de comprimento A vezes B. Aqui estamos lidando apenas com segmentos de reta, ou seja, objetos de dimensão 1. A outra interpretação geométrica da multiplicação é considerá-la como a área do retângulo de lados A e B. Mas neste caso estamos lidando com um conceito ligado à dimensão 2. Comprimentos são associados à dimensão 1, áreas são associadas à dimensão 2. Neste sentido, o conceito de número fornece uma linguagem muito poderosa para descrever o espaço. Na verdade, ele não se limita a representar aquilo que percebemos pela experiência sensível. Com o uso da razão, podemos abstrair o pensamento e considerar números associados a comprimentos na dimensão 1, áreas na dimensão 2, volumes na dimensão 3 e medidas de conjuntos em espaços de dimensão mais alta. Bem, não só isso. Como veremos mais adiante nessa série, os matemáticos foram muito longe. Eles abstraíram a própria noção de números e suas interpretações geométricas, nos permitindo ler maiores detalhes da obra do demiurgo, isto é, permitindo descrever as famigeradas e maravilhosas teorias quânticas de campos. Enfim, eu me empolguei um pouco.
É claro que isso tudo não ocorreu aos pitagóricos, eles se limitaram a comprimentos, áreas e volumes. Mas convenhamos, se eles piraram com as descobertas que fizeram, imaginem o que teriam feito se soubessem o que os físicos teóricos e matemáticos modernos sabem. Para finalizar esta parte do assunto, considere o quadrado de lado A mais B. A área desse quadrado pode ser representada de duas formas. Uma como a multiplicação do segmento A mais B consigo mesmo, o que é A mais B ao quadrado, e a outra como uma soma das áreas dos quadrados e retângulos menores, isto é, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Esta é a famosa propriedade do produto notável. Foi pensando dessa forma que os pitagóricos aprenderam muito sobre números. Repare, falamos até agora da interpretação geométrica da adição, multiplicação, que, por conseguinte, leva à interpretação geométrica da divisão e da potência entre dois segmentos por um procedimento de construção análogo. Nós ainda não vimos como os pitagóricos consideravam a radiciação, isso veremos mais adiante. Uma pergunta natural que nos vem à mente é se haveria um segmento primordial, unitário, a partir do qual todo e qualquer segmento poderia ser obtido como múltiplo. Se tal segmento primordial existisse, o que nos impediria de subdividi-lo? Se não existisse, que consequências isso teria para o mundo que nos rodeia? Falaremos mais sobre este problema mais adiante, neste e nos próximos vídeos. Os pitagóricos descobriram a presença dos números nos mais variados fenômenos da natureza. Na música, por exemplo, Pitágoras percebeu que o tom de uma corda tensionada, quando soada na metade de seu comprimento, é uma oitava acima do som da corda livre. Quando a corda é soada na razão de 2/3, o som é uma quinta mais alta. Na razão 3/4, uma quarta mais alta. Dessa forma, Pitágoras estabeleceu uma escala musical baseada em razões entre segmentos de retas, dando início à teoria musical. A descoberta da famosa razão áurea, dita mais que perfeita e harmoniosa, e que se revela nos mais variados fenômenos naturais e figuras geométricas, reforça ainda mais a crença pitagórica. Ela está presente no pentagrama, símbolo místico dos pitagóricos, e em toda a arte e arquitetura grega. Os números foram explicados pelos pitagóricos como tendo algum tipo de espacialidade mística. Eles usavam números naturais para enumerar pontos em retas, lados em triângulos, faces em poliedros. Eles afirmavam que objetos sempre permanecem a distâncias finitas de outros objetos e que, entre eles, só existe o vácuo. Em sua filosofia baseada em números naturais, eles não enxergavam utilidade para o espaço entre os pontos ocupados pelos números naturais. Para os pitagóricos, o espaço era em certo sentido descontínuo e indissociável da matéria. A grande descoberta. A curiosidade, a investigação científica nos leva por caminhos inesperados. Às vezes caminhos capazes de derrubar nossas crenças mais arraigadas. Pitágoras prova o famoso teorema que leva seu nome. Dado um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esta afirmação interessante e aparentemente inocente seria motivo da primeira grande crise na matemática, pois ela abalaria para sempre a crença dos pitagóricos. Ao longo dos séculos, o teorema de Pitágoras foi provado de diversas formas. Uma delas, bastante simples, utiliza a semelhança de triângulos, o que conecta o trabalho de Pitágoras ao de Tales. Dado um triângulo retângulo de catetos A, B e hipotenusa C, trace a perpendicular à hipotenusa e que passa pelo vértice cujo ângulo é 90 graus. Dessa forma, a hipotenusa é dividida em dois segmentos menores, um cujo comprimento chamaremos de M e o outro de N. Por semelhança entre os triângulos de lados AH e N e BHM, concluímos que h ao quadrado é igual a n vezes m. De modo análogo, concluímos que b ao quadrado é igual a c vezes m e que a ao quadrado é igual a c vezes n.
Assim, concluímos que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c vezes n mais c vezes m. Mas isso é igual a c vezes c, pois m mais n é igual a c. Assim, concluímos que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, que é a afirmação do Teorema de Pitágoras. Uma verdade inconveniente. A matemática tem um caráter imperativo. Assim que uma verdade matemática é revelada, ela deve ser aceita nos termos que foi estabelecida. Não há como fugir das verdades impostas por ela. Com a prova do Teorema de Pitágoras, muitas investigações em geometria foram realizadas. Mas o que quero ressaltar é algo que chocou profundamente os pitagóricos. A tradição diz que Hipasos, um pitagórico qual pouco se sabe, teria utilizado o Teorema de Pitágoras para descobrir o comprimento da diagonal do quadrado de lado unitário. Analisando a figura, observa-se que a diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos têm comprimento unitário. Assim, o comprimento da hipotenusa deve ser raiz de 2 pelo Teorema de Pitágoras. Assumindo que raiz de 2 é uma razão entre números naturais, deve existir naturais m e n, tais que m sobre n é igual a raiz de 2, e podemos supor ainda que m e n são relativamente primos, isto é, não existe números naturais que subdivida m e n ao mesmo tempo, além da unidade. Diferente, por exemplo, de 10 e 12, os quais podem ser divididos por 2 ao mesmo tempo. Enfim, a hipótese que fizemos implica que 2 deve ser igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado, de onde concluímos que m ao quadrado deve ser igual a 2 vezes n ao quadrado. Desde que 2 vezes n ao quadrado é um número par, segue que m ao quadrado é um número par. Mas isso implica que m deve ser par, pois se fosse ímpar, seu quadrado seria ímpar, ou seja, m deve ser igual a 2 vezes k, para algum k natural. Então concluímos que 4 vezes k ao quadrado é igual a 2 vezes n ao quadrado. Assim, n ao quadrado é igual a 2 vezes k ao quadrado. Logo, n ao quadrado deve ser par, e por conseguinte n deve ser par. Mas se m e n são pares, nós concluímos um absurdo, pois dois números pares não podem ser ao mesmo tempo pares e relativamente primos, pois ambos são divisíveis por 2 neste caso. A contradição desse argumento surge por tomarmos por hipótese que raiz de 2 é a razão entre dois números naturais. A implicação perturbadora que resulta deste raciocínio é que não podemos comparar a diagonal de um quadrado unitário com os seus lados. Ou seja, não existe entre eles segmento menor que possa funcionar como unidade comum, como fizemos anteriormente. Isso responde à nossa pergunta. De fato, não existe um segmento unitário primordial com o qual todo e qualquer segmento possa ser dado como múltiplo. Há segmentos que podem ser comparados, ditos comensuráveis, e há segmentos que não podem ser comparados, ditos incomensuráveis. Essa descoberta abalou profundamente as crenças dos pitagóricos, pois ela demonstra que há coisas na natureza que não podem ser representadas por números naturais, tampouco por razões entrenaturais. Os pitagóricos, com isso, descobriram os números irracionais e, por conseguinte, descobriram todos os números reais positivos. Mas eles não reconheceram de imediato essa grande descoberta, eles apenas ficaram profundamente desconcertados. A tradição diz que essa descoberta foi tão perturbadora para os pitagóricos que Hipasos foi morto afogado. A graça na matemática é que a verdade, uma vez revelada, temos que lidar com ela, temos que aceitá-la como é. Temos que seguir adiante, pois a natureza não se curva diante da nossa vontade. Somos nós que devemos nos curvar diante da natureza. Pitágoras influenciou Platão, cujos diálogos, especialmente em Timeu, exibem ensinamentos pitagóricos.
As ideias pitagóricas sobre a perfeição matemática impactaria a arte grega antiga. Pitágoras continuou sendo considerado um grande filósofo durante toda a história e sua filosofia teve um grande impacto em cientistas como Nicolau Copérnicos, Johannes Kepler e Isaac Newton. Elementos místicos e simbolismos pitagóricos estão presentes até no esoterismo europeu moderno. Há muitos relatos sobre a morte de Pitágoras, mas todos revelam que sua morte se deu em meio a convulsões políticas nas quais ele esteve envolvido. Não há dúvidas sobre a grandiosidade de seu legado filosófico e matemático, haja vista que a matemática ainda é e continuará sendo a linguagem própria da natureza. Nos próximos vídeos veremos como o problema da incomensurabilidade abre caminho para visões mais profundas sobre a natureza do espaço, tempo e movimento. Ele também, de certa forma, irá gerar debates sobre a constituição da própria matéria que compõe o mundo. Fique conosco, se inscreva no canal e deixe seu like e comentários. Até a próxima!